Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que alegria poder estar aqui com vocês. Queria agradecer aos pastores aqui por nos ter convidado para fechar a festa dos pães asmos, né? Que bênção. Mas antes disso, queria apresentar para vocês o nosso querido Ibrael, casado com a minha sobrinha e agora também meu sobrinho, né? Por favor, fica de pé, vamos recebê-lo aqui com a salva de palmas. O Ibrael participa na Igreja Sal da Terra lá em Uberlândia, é músico também, né? Trabalha com IA, é um homem das tecnologias e nos acompanhando aqui, nos dando o privilégio de estar conosco aqui nessa noite. Muito bem, pessoal, eu queria não falar diretamente sobre a festa dos pães asmos, porque no final vai ter uma ministração especial aqui. Eu já estou até com vontade de pegar um pedaço aqui. Mas eu queria dizer para vocês que eu não sei se você já percebeu isso ao ler a Bíblia, mas toda a Bíblia, tudo o que acontece na Bíblia, elas apontam para uma pessoa. Todos os eventos, todos os acontecimentos, tudo estava sendo feito na ótica, no propósito de Deus, preparando a vinda do Messias. Porque se Jesus não viesse, você e eu estaríamos condenados eternamente ao inferno. Por isso toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Todas as coisas da Bíblia apontam para Cristo. E isso nos leva a pensar que a igreja ela existe para continuar apontando para Cristo. Nós não apontamos para nós não apontamos para a igreja, nós também temos essa missão de continuar fazendo tudo o que nós fazemos apontando para Cristo. Então, se eu estou no meu trabalho, eu preciso usar o meu trabalho para revelar Cristo às pessoas, porque sem Cristo a eternidade não será desfrutada com Deus. Então tudo que nós fazemos, nós precisamos apontar para Cristo. E a festa dos pães asmos, que é a festa que comemora ali depois da saída dos judeus, né, do povo de Israel do Egito, essa festa ela foi estabelecida. Vocês devem ter estudado isso bem, não vou trabalhar essa questão, mas o propósito dela era falar sobre pureza, sobre arrependimento e sobre essa saída apressada ali do Egito. Então tudo isso fala conosco também, né? A saída do povo de Israel do Egito é uma figura da nossa saída também do mundo, do Egito. E agora nós estamos em Cristo. E nós então celebramos o nosso libertador, que não é Moisés, é Jesus Cristo, amém? Até nisso a gente é privilegiado, né? Moisés, pela mão de Deus, ou Deus pela mão de Moisés libertou o povo do Egito. E nós, pela mão de Deus, fomos por Cristo libertos do mundo do pecado. Então eu quero falar com vocês, desde que tudo aponta para Cristo, eu quero comentar com vocês um pouco sobre um assunto que tem pesado muito meu coração. E eu fico assim, muitas vezes meditando, pensando e tentando descobrir como eu posso ser uma pessoa mais efetiva para fazer Jesus Cristo conhecido, não só no Brasil, mas também entre as nações. E por falar nisso, agora, dia 21 de maio, eu, Robin e mais uma equipe, estamos indo novamente para a África. Já é a terceira vez, no meu caso, a quarta vez que eu vou na África para ali pregar o Evangelho, para ali ajudar o povo moçambicano, africano. Já estivemos em alguns países ali também. Dessa vez vamos só em Moçambique. Vamos colocar nosso foco ali.
E estamos já cobrindo várias igrejas lá em Moçambique. E nós, quem sabe um dia o seu pastor vai comigo. Vocês liberam? Ou os seus pastores, né? E a gente passa uns apuros lá, alguns apuros na África, gente, é complicado, viu? Lá é um país complicado. Você imagina um país corrupto, comunista, corrupto. Tudo é propina lá, só que propina lá eles chamam de refresco. Tem um refresco aí não? Se não tiver eu vou te levar para o distrito. Eles são terríveis. Você vê o que essa ideologia não faz com uma nação, destrói. Lá 90% das pessoas não tem carteira assinada, não tem trabalho, são informais. A pessoa vende batata doce, vende ovo, vende chinelo na rua, ela tem que vender, ela tem que se virar. Não tem carteira assinada, não tem emprego. Isso foi o que o comunismo, o socialismo fez com a nação de Moçambique. É triste, é triste. Não permita que isso entre no seu país. Não permita. É terrível, é triste demais. É viver como cubanos, venezuelanos, como norte-coreanos, Coreia do Norte, estuda a história da Coreia do Norte. É terrível, gente. Lá não pode ter igreja, lá você não pode ter Bíblia, é crime ter Bíblia, é crime evangelizar. E é impossível que um crente ainda tenha essa ideologia no coração. Mas, então estamos tentando, né? E eu nessa busca de buscar em Deus, como eu posso ser mais efetivo nessa tarefa de saquear o inferno e povoar o céu. Diga comigo, saquear o inferno e povoar o céu. Diga assim, esta é a minha missão. Amém? Qual que é a sua missão? A Bíblia nos mostra que a nossa missão, tudo o que nós fazemos, tem como objetivo tirar as pessoas do inferno, ou seja, daqueles que estão já condenados, já direcionados para ir para o inferno, nós ainda tirarmos essas pessoas das mãos de Satanás e colocá-las nas mãos de Deus. Essa é a sua maior missão. É um pouquinho sobre isso que eu quero falar, sobre a importância disso. Então o meu principal objetivo com essa palavra é despertar-nos para a urgência de ganharmos pessoas para Cristo. Parabéns, pessoal, parabéns vocês, pastores, líderes, pela iniciativa das casas de paz. As casas de paz são apenas uma estratégia que nós podemos usar para ganhar pessoas para Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é o autor dessa estratégia. Jesus, ele sempre ia nas casas para levar o evangelho. E aí, depois de um tempo, ele falou, é muita coisa, vou chamar os discípulos. Chamou os discípulos, os 12, depois chamou os 70, dividiu-os de 2 a 2 e enviou-os para ir nas casas das pessoas, para pregar o evangelho ali e fazer então o nome de Jesus conhecido. E depois vocês podem, certamente vocês já estão estudando sobre isso, né? Ele fala, entra nas casas, o que eles oferecerem para comer, coma. Se tiver jiló com jurubeba, coma, né? Quiabo, sei lá o que for, você vai comer o que eles puser na mesa e você vai ali anunciar o evangelho para aquela família, para aquele pessoal. Então nós temos adotado isso, inspirados pelo pastor Danilo lá de Ribeirão Preto, e lá em Uberlândia também nós estamos nessa mesma vibe, né? Nós estamos nesse mesmo propósito. E o ano passado nós abrimos 800 e alguma coisa de casas, eu não me lembro exatamente, não sei se o meu amor lembra, né? Mas nós abrimos mais de 800 casas de paz. Eu abri 4 casas, a Robin abriu 5. Você sabia que as mulheres são mais, eu vou usar uma palavra estranha aqui, abridoras de casas do que os homens? As mulheres são fantásticas. O que seria de nós homens sem as mulheres, né? Eu falo que se Deus criou algo melhor do que a mulher, Ele guardou para Ele, né? Porque até nisso a mulher é uma bênção. Que coisa fantástica. E ela abriu 5 casas de paz,
E aí, uma dessas casas de paz se tornou uma célula. Essa célula hoje tem mais de 12 pessoas participando. E está lá, virou uma célula. Uma casa de paz virou uma célula. E o evangelho está sendo pregado. E ontem, uma das pessoas, no grande batismo, foi batizado um rapaz. E agora foi batizado mais outro rapaz nessa célula. E a célula chama Shekinah. E a célula está acontecendo. E aí, gente, agora o nosso alvo esse ano é abrir pelo menos 1000 casas. Você acha que é possível? Abrir 1000 casas em Uberlândia? E nós estamos crendo. Nós compramos agora 8.000 pulseiras, 8.000 fitinhas especiais, muito bonitinha, muito arrumadinha. 8.000. E nós vamos pôr essas 8.000 no braço de 8.000 pessoas lá em Uberlândia. Amém? Então vocês estão no caminho certo. Quando o pastor falou aqui sobre casa de paz, gente, entra de coração, fica sonhando com casa de paz. E aí eu estava esses dias na nossa chácara, e na volta eu dei carona para um rapaz, e eu vim conversando com o rapaz. E estou te falando isso porque eu quero te inspirar. E aí, conversando com ele, falando de Jesus e tal, se ele está indo em igreja e pá. Eu falei assim, olha, nossa igreja está com uma campanha de 5 semanas que nós vamos orar na casa de quem desejar. Vamos ali abençoar, vamos explicar o evangelho e tal. Você não gostaria que a gente fizesse isso na sua casa? Vai eu e a minha esposa. Ele falou, demais. Falei, mesmo? Quase que eu não acreditei. Mesmo, foi tão fácil. Ele falou, mesmo? Que dia que é e tal? Eu olhei no celular e falei, dia 22 a gente começa. Ele, beleza. Aí conversando mais e tal, cheguei, deixei ele na casa dele. E a hora que ele saiu, ele falou assim, dia 22 estou esperando vocês aqui, hein? Eu estou precisando. Sabia que tem gente com sede de Deus, com o coração aberto? Essas pessoas, tem gente, preste atenção no que eu vou te dizer, só você, põe a mão assim, diga eu, diga só eu, só você vai alcançar. Eu não vou chegar nela. Não tenho como, é só você. Às vezes é seu vizinho, às vezes é seu colega de trabalho, às vezes é um colega de escola, às vezes é alguém que você encontrou no ônibus, no Uber. Essa semana eu falei de Jesus para 2 pessoas no Uber. Às vezes eu pensei, gente, a gente estava sem carro, só tinha um carro. A Robin saiu e eu fiquei sem carro. E eu peguei um Uber e aí falei de Jesus para o cara, orei com o cara. Na volta eu peguei outro Uber, falei de Jesus do cara, orei pelo cara e deixei ele a semente. Gente, tudo que você fizer, leva Jesus com você. Sabe por quê? Daqui a pouco, preste atenção no que eu estou te falando. Daqui a pouco nós vamos estar com o nosso Pai. E você não vai ter mais tempo para fazer. E muitos cristãos vão se arrepender grandemente de não ter feito o que Jesus mandou a gente fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então hoje nós estamos aqui, não é para cumprir o ritual. Não temos nada que fazer, vamos lá para a igreja. Vamos fazer nossa obrigação religiosa da semana, vamos para a igreja. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui para ser treinados pelo Senhor. Nós estamos aqui para aprendermos, para renovarmos a nossa aliança com Deus, de que nós estamos aqui para cumprir uma missão. Deixa eu dizer uma coisa, você é salvo e você só está aqui porque você tem uma missão. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, a gente era salvo e Deus já levava a gente. Não precisa fazer nada aqui mais. Mas você é salvo, você ainda está vivo, porque Deus tem uma missão para você: salvar o maior número de pessoas, povoando assim os céus. Amém? Eu queria dizer que no céu, na eternidade, tem lugar para todo mundo. Então, que Deus te abençoe e te use. Então vamos lá na palavra, porque senão, quer dizer, já começou a palavra, né? Então, meu objetivo hoje aqui é despertar você e a mim, para nós ganharmos pessoas para Cristo. Um homem chamado John Knox, famoso John Knox na Inglaterra, ou melhor, na Escócia, ele disse assim, ele fazia uma oração. Olha a oração que esse homem fazia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro.
Já pensou se nós tivéssemos algumas pessoas aqui nessa igreja que falassem assim para Deus: Deus, dá-me Araguari, senão eu morro. Me dá as pessoas, Senhor, porque eu não quero que os araguarinos vão para o inferno, passar a eternidade, nunca mais sai. Eu não quero. Deus, me dá Araguari, senão eu morro. E esse John Knox, ele pedia não uma cidade, mas uma nação. John Nelson Wright, que foi um missionário na Índia, ele dizia assim: ó Deus, olha a oração desse homem: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. Que coisa fantástica! O que leva um homem a fazer uma oração desse nível? Me dá a minha cidade, me dá a minha nação, me dá almas, Senhor. Eu estou aqui para ganhar almas. Tem gente que acha que está aqui para ganhar dinheiro. Tem gente que acha que está aqui no mundo para juntar bens. Quer ganhar muito dinheiro, quer juntar bens. O cara tem 1 milhão, quer 2. O cara tem 2, quer 20, quer 50, quer 200. Vocês estão vendo os escândalos que acontecem no nosso país? O povo, desde o judiciário, o legislativo, o executivo, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas não quer ganhar pouquinho, eles querem ganhar bilhões. O que esse povo vai fazer com isso? Alguém já disse que caixão não tem? Pode ganhar dinheiro, pode trabalhar, ganha dinheiro, use isso para a glória de Deus. Mas não se esqueça que a gente não leva nada do que a gente construiu aqui. A única coisa que você vai levar são as pessoas que você ganhar. E sabe o que tem acontecido? Muitos cristãos chegam no céu de mãos vazias. Passou uma vida inteira sentado numa igreja, sentado num banco, e nunca ganhou uma alma para Jesus. E vai chegar no céu envergonhado. Mas eu estou aqui hoje para te alertar, para te ajudar, para te inspirar a chegar no céu com uma multidão atrás de você. E você sabe que às vezes, se você ganhar um cara igual o Paulo, você está feito. Já pensou? Vem, Carlinhos, você ganhou um cara. Foi falando, eu não preciso nem evangelizar mais. Só deixa o meu discípulo fazer. Estou brincando, né? Claro que você tem que discipular, mas já pensou você ganhar um cara igual o apóstolo Paulo? Você ganhar um cara igual esses homens, John Knox, John Wesley e tantos outros. Já pensou você ganhar um Billy Graham? Não, já pensou? É possível, gente, é possível. Às vezes você vê uma pessoa, você fala, ninguém dá nada por ela, mas Deus é poderoso para levantar essa pessoa e fazer dele um ícone na pregação do Evangelho. Não despreze as pessoas. Você fala, esse cara nem estudo tem, vou pregar para ele não. Quando Jesus olhou para Pedro, o que você acha que Pedro tinha? Pedro nem diz a Bíblia que ele era iletrado. Ele não tinha formação. Prega o Evangelho para qualquer pessoa. Pedro foi outro que foi um homem extremamente usado por Deus. Então, o que faz um homem fazer uma oração nesse nível? O que ele experimentou que eu e você ainda não experimentamos? Qual revelação nos falta? Sabe, o que pode conduzir uma pessoa a levar pessoas a Cristo é o ato de obediência à grande comissão. Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. E é isso que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja que Jesus nos deu uma ordem, e essa ordem é dada para todos nós. E uma coisa interessante, que Jesus deu essa ordem antes de morrer. Antes de ser assunto aos céus. E dizem que o último pedido de uma pessoa geralmente costuma ser muito importante, né? Geralmente uma pessoa, quando vai morrer, ela fala: meu filho, vem cá, cuida da sua mãe, cuida do seu pai, cuida dos seus irmãos para mim, porque é a coisa mais importante para ele ali, naquele momento, ele vai pedir. E Jesus, antes de ser assunto ao Pai, ele fala: eu tenho uma coisa muito importante, só que eu não estou pedindo, eu estou mandando. Sabia que Jesus não pede a gente para pregar? Vou te explicar daqui a pouquinho por quê. Ele manda a gente pregar o Evangelho. Ele diz: ide. Ide é no imperativo.
Então é uma ordem. E ele diz: fazei discípulos de todas as nações. Araguari tem que alcançar pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil. Se vocês quiserem, eu arrumo as igrejas para vocês cuidar lá na África. Só que vocês têm que ir comigo, ajudar a cuidar deles. Só de criança, gente, criança lá sai do chão assim, ó. É impressionante. Na África, existe uma estatística, em alguns países da África, 50% das crianças morrem até 5 anos por causa de diarreia. Porque a água é contaminada. Segunda vez nós fomos lá, eu e Robin, nós comemos comida, vimos eles tirando a água de um poço, água amarela. Eu tenho até foto da água, se você quiser ver. Água amarela. E eles fizeram comida para nós e nós comemos. Comida com aquela água amarela. Sabe o que nós fizemos? Nós oramos. Deus abriu as portas. Tem um empresário lá em Uberlândia. Ele chegou para mim e falou assim, eu falei da África, ele falou assim: Humberto, eu estou pegando um serviço aí, ele trabalha na área de alarmes, é um serviço grande, se eu conseguir pegar esse serviço, eu vou dar R$200 mil para a África. Eu falei: vem cá, vamos orar. E oramos, passou uns dias, ele me falou: ganhei a licitação. Ele depositou na conta da igreja, para missões, R$200 mil. Nós já furamos 2 poços e ajudamos a furar um terceiro. Aí nós fomos lá, não sei se alguns de vocês acompanharam, a bomba é manual, sabe assim? E a gente tirando aquela água branquinha, limpinha do fundo para eles. Sabe que sem perceber, talvez hoje, as igrejas aqui do Brasil, e a Shalom especialmente, vocês são também Ministério Shalom, nós estamos salvando crianças da morte. Querido, você não deve passar nesse mundo assim, despercebido. Você tem que fazer diferença. Deus te chamou para fazer diferença no mundo. Você tem que deixar um legado, você tem que deixar uma história. Você não pode ser igual a maioria das pessoas que passam no mundo e ninguém nunca mais lembra delas. Você tem que fazer diferença. E a maior diferença é quando você toca na vida de pessoas. Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina-lhes a obedecer tudo que eu já vos ensinei. E a maravilha disso tudo é que ele diz que eis que eu estou convosco. Sabe por que às vezes você não sente a presença de Deus? Você fala: Humberto, eu estou na igreja, mas não sinto a presença. Comece a obedecer o que Ele mandou. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir a presença dos anjos. Você vai, porque Ele falou assim: eis que estou convosco. A minha presença vai estar com vocês. Com quem? Com quem obedece o grande ou a grande comissão de ir pregar o Evangelho. E você vai ter tantas experiências. Você vai orar, as pessoas vão ser curadas. Começa a fazer isso. Tem um vizinho meu, passou lá em casa, não sei se eu contei para vocês aqui. Ele me chama de Rabino. Me chama de Rabino. Não sei onde ele arrumou isso. E ele passou um dia lá e falou assim: Rabino. E ele estava assim, ó: Rabino, eu estou com um negócio no pé aqui, parece um esporão. Eu não consigo pisar no chão, eu não sei mais o que eu faço. E ele estava lá no meio no passeio, na rua, carro passando para cá. Eu estava de férias. Eu sou igual índio, sabe? Quando eu estou em casa, eu fico sem camisa. Acho que eu tenho sangue índio mesmo. Eu saí lá fora e falei: vem cá, deixa eu orar para você. E abaixei ele no chão, e carro passando, e gente passando. E eu pus a mão no pé daquele rapaz e ordenei em nome de Jesus: seja curado. E abençoei a vida dele e tal. Ele foi embora. Não sei se foi no outro dia, 2 dias depois. Ele falou: Rabino, você não acredita. Eu falei: não acredito mesmo, o que é? Eu fui curado. Eu falei: acredito. Ele falou: sim, rapaz. Todo mundo que ele encontra, ele fala: esse aqui me curou, esse cara me curou. Ele foi curar. Gente, o homem anda, acabou o problema.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus diz que todo que crê, se você crê, você vai curar pessoas. Não precisa chamar o pastor. E você pode estar até sem camisa, não tem problema. Você vai, vou orar, peraí que eu vou lhe pôr uma camisa, um terno, para eu ficar bonitão e poder orar. Não, Senhor, ali mesmo, eu de calção, sem camisa, e vai assim mesmo, Senhor, o Senhor está aqui. Você quer sentir a presença de Deus? Começa a falar de Jesus, começa a evangelizar, começa a levar a pessoa para a sua célula. Abra uma casa de paz, você vai sentir a presença de Deus, porque Ele diz que a minha presença, eu estarei com vocês. Não é que você que não está evangelizando, Ele não está com você, não é isso. Mas você vai perceber de uma forma diferente, quando você começar a obedecer a palavra dEle. E um dos maiores pecados nossos, da igreja, é a desobediência à grande comissão. Porém, o que pode nos levar a ter essa mesma compaixão do coração de Deus e do coração desses homens? Esse homem que faz uma oração dizendo: dá-me almas ou então eu vou morrer. Como é que eu posso ter esse coração? Primeiro, compreensão do destino das pessoas com e sem Cristo. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse destino. Essa compreensão vem através do estudo da palavra e a fé nas Escrituras. Você fala: Humberto, como é que eu posso ter esse sentimento? Eu quero. Como é que eu faço? Estudar as Escrituras e crer nelas. A segunda coisa, intimidade gerada nos muitos momentos que você precisa, como eu, ter na presença de Deus. Tempos de oração. E aí, certamente Deus vai nos revelar e nos dar o mesmo sentimento do coração dele. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, nós não estamos brincando de religião, não estamos brincando de igreja. É muito sério o que nós estamos fazendo. Jesus veio para morrer, para salvar o maior número de pessoas, mas Jesus não está mais aqui corporalmente, mas Ele está através de mim e de você. A Bíblia diz que Cristo agora habita no nosso coração, pela fé, Ele habita em nosso coração. Então Cristo agora é você. Você é Cristo agora. Você é o corpo de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que fazer o que o corpo de Cristo, na pessoa do próprio Jesus, fazia. Talvez a gente até pense que a salvação é... Cristo veio dar uma melhorada, né, na gente. Não. Ele veio para nos fazer morrer e nos ressuscitar como novas criaturas. Lembre-se, o ser humano não tem conserto. O ser humano não tem conserto. Tem que fazer de novo. Tem que nascer de novo. Não dá para dar uma melhoradinha. Vamos dar uma reformadinha. Não funciona. O ser humano tem que nascer de novo. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Aqui, tem uma pessoa aqui. Mais alguém que está aqui pela primeira vez? Então, o que Jesus veio fazer... Está atrás ali do Marquinhos, né? Se eu estou vendo, é você mesmo? Está no Marquinhos. Beleza. Fique de pé um pouquinho. Deixa eu ver. Quero te dizer que isso é uma alegria muito grande para a gente te receber aqui. Você não tem noção quanto você nos honra estar aqui. Amém? Vamos dar um aplauso para esse rapaz? Seja bem-vindo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não vai dar uma reforminha na gente. Não, você está até bom, mas eu vou só dar uns retoques. Não. A Bíblia diz que Ele veio para nos fazer morrer e nos ressuscitar para uma nova vida. A Bíblia diz que se a semente não morrer, ela não produz fruto. E qual foi o último desejo manifesto por Jesus Cristo? Marcos 16:15. Existe a versão que todo mundo conhece. Eu não sei se o pessoal ali conseguiu achar a versão fácil de ler. A versão comum é: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Tá bom. Essa é a versão
da NVI, por exemplo. Mas a versão fácil de ler, eu não sei se ele achou. Essa é a NVI. Agora, a versão fácil de ler, ela diz assim, olha só que interessante. Os pastores, prestem atenção, líderes, prestem atenção. Diz aqui assim: espalhem-se por todo o mundo e anunciem as boas novas a todas as pessoas. Veja que a ideia de Jesus não é ajuntar a gente, é espalhar, para que mais pessoas ouçam o Evangelho. Enquanto nós às vezes queremos ajuntar, Jesus está dizendo: espalhem-se, espalhem-se pela cidade de Araguari. Quem sabe daqui a pouco vocês estão com 100 células, 200 células, 300, espalhem-se. As casas de paz, vocês vão se espalhar. Vamos abrir, coloque no seu coração: eu vou abrir uma casa de paz. Pastor, me ensina. Pastor Horácio, me ensina como é que eu faço para abrir uma casa de paz. O que é que eu vou ter que fazer? Me passa os estudos, me orienta, mas eu quero abrir uma casa de paz. Espalhem-se. Essa é a ordem de Jesus. Jesus não está pedindo, querido. Jesus está pedindo: ô meu filho, você está tão ocupadinho, você é tão cheio de responsabilidades. Ai, você é tão usado aí, né, no meio de negócios, na sua profissão. Ai, se você tiver um tempinho, ele não está falando isso. Ele está falando: a prioridade é o meu reino, é a salvação de vidas. Espalhem-se. Enquanto às vezes a gente quer juntar, Jesus quer que nós espalhemos para que o Evangelho seja pregado. E aí eu quero dizer para você, qual o valor de uma alma? Você sabe qual o valor de uma alma? E eu pensando sobre isso, qual o valor de uma pessoa? Quanto vale você? Quanto vale você? Você, quanto você vale? Quanto uma pessoa vale? Sabe o que eu descobri? Que o valor de uma pessoa é a morte de Deus. Para resgatar uma pessoa, Deus teve que morrer. E Deus morreu na pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, portanto Ele é Deus. Deus teve que morrer para que eu pudesse ser salvo. Sabe quanto vale minha vida? A morte de Deus. Está vendo que o negócio é sério? Deus teve que morrer para eu não ir para o inferno. Deus teve que... Quantos aqui são pais? Levante a mão, você é pai, mãe. Você daria sua vida no lugar do seu filho? Eu acredito que sim. Você fala: se for para o meu filho viver, eu morro. Você sabe o que Deus fez? A mesma coisa. Isso não começou conosco. Esse sentimento de Deus. Deus falou: vou ter que salvar meu filho. Mas como é que eu vou salvar ele? Vou ter que morrer no lugar dele. Eu vou morrer para restaurá-lo. A diferença é que Deus morre e Ele ressuscita. Jesus morre e Ele ressuscita. Ele diz: pai, eu vou morrer. Filho, no terceiro dia eu vou te ressuscitar. Mas Ele teve que morrer. Então esse é o preço de uma alma. 1 Pedro 3,9, olha o que ele diz a respeito disso. O pessoal deve estar projetando aí. 1 Pedro 3,9. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Só o 9. Aí eu quero falar rapidamente com vocês sobre destinos. A Bíblia fala que depois que passar, você já viu muitas pessoas que morreram, e um dia vai chegar a sua vez. Se Jesus não voltar antes, então não adianta a gente fugir desse pensamento, porque a Bíblia diz que a morte, o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. Então, aqui não é o seu lugar, você está só de passagem. Não fique pensando que você vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer, vai só ficar você aqui. Não adianta. Agora, a morte para o cristão não é uma coisa triste. É a libertação desse corpo. É a libertação de tantas mazelas, tantos problemas, tantas doenças. A morte é algo maravilhoso para quem crê em Cristo, porque nós vamos estar eternamente com o nosso Pai. Então não pense na morte como algo ruim.
Mas por favor, ninguém queira morrer também não, tá? Oh Deus, eu estou na fila aqui, me passa na frente. Não, não faz isso não. Deus tem uma missão para você. Você precisa cumprir sua missão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai haver um arrebatamento. Então eu estou torcendo para que ele voltar e ainda esteja aqui ainda, né? Mas, meu querido, é muito importante saber o seguinte, que a Bíblia fala que quando a gente morre, a gente vai para um lugar, e esse lugar se chama paraíso. Jesus disse para aquele ladrão que estava do lado dele, ainda hoje, Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a pessoa que morre, ela vai estar no paraíso com Cristo. 2 Coríntios 12, 4, o apóstolo Paulo diz que ele foi levado ao paraíso. Olha só, talvez o único homem que eu conheço, assim, biblicamente falando, né, que foi ao paraíso. E ele disse que lá ele ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras. E ele diz, de qualquer modo não é me permitido falar. Essa versão que eu não sei qual versão, a NBV. Ele fala que ele foi levado ao paraíso. Ele ouviu coisas sobre... A Bíblia diz, gente, que o que Deus está preparando para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao entendimento, à mente, ao coração do ser humano. O que Deus preparou para mim e para você é algo maravilhoso. O paraíso é o lugar melhor do mundo. Eu digo para as pessoas, a gente não vai sentir saudade da terra. Você não vai sentir saudade daqui, porque a presença de Deus vai encher tudo em todos. O que eu estou querendo dizer para você? Que a Bíblia nos diz que tem algo melhor te esperando, e algo melhor esperando as pessoas que você vai levar para o paraíso, para a eternidade com Deus. Tem crente morrendo de medo. Meu Deus, não deixa eu morrer não. Se você tem uma missão e você está nessa missão, beleza, fala, Deus, deixa eu terminar a minha missão. Mas eu não quero partir sem terminar a minha missão. Esse é o primeiro destino. O segundo destino, gente, é a condenação. O primeiro é salvação, o segundo é condenação. E o segundo começa com o inferno. A pessoa, quando ela morre, ou ela vai para o céu, ou para o paraíso, ou ela vai para o inferno. Está me entendendo? Então, se você está aqui hoje à noite, você não entregou a sua vida para Jesus, você morrer, Deus permita que não morra, não quero que ninguém morra, gente. Mas um dia todos nós partiremos. Mas se uma pessoa morre, hoje tem pessoas de 18 anos, 20 anos, morrendo de infarto. Alguns até por consequência da vacina, essa vacina criminosa que foi injetada em muitos de nós. Aí se a pessoa morre, ela tem dois lugares, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno. É importante que você saiba disso. Não tem uma terceira via, não tem purgatório, não tem um lugar que você vai lá purgar seus pecados para depois, não existe isso. O que Jesus ensinou é isso aqui. A primeira fase da condenação, 2 Pedro 2,4 diz, Deus não poupou os anjos que pecaram. Aí está aí acompanhando aí? Mas lançou-os aonde? Onde Deus lançou os anjos? Aí Jesus vem e diz lá em Mateus que o inferno foi preparado, Mateus 25, 41. Ele diz, então ele dirá aos que estiverem à esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para o ser humano, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas se eu não seguir Jesus, eu vou cair lá, no inferno. Por isso que a missão da igreja é pregar o evangelho, porque não existe meio termo, não existe muro. E se existir um muro, você sabe a historinha do muro, não sabe? Já contaram a historinha do muro aqui? Já? Conta de novo. Diz que tinha de um lado, tinha um muro, e tinha um cara em cima do muro. E aí do lado de cá tinha cheio de anjos, e do outro lado cheio de demônios. E os anjos falando para o cara, pula para cá, pula para cá, pula para cá. Ele olhava para os anjos assim e tal, e olhava para os demônios tranquilo, né? Aí ele falou para os demônios, seus demônios,
Vocês não me querem daí não? Os anjos estão aqui me chamando, ó, eu vou pular para lá, hein? Vocês não me querem aí não? Ele falou, não, a gente não está preocupado não, porque o muro é nosso. Então, tipo assim, você já está de cá, meu amigo. Tem gente que acha, que fala assim, não, eu não estou com Deus, mas também não estou com o diabo não. Não existe. O muro é do diabo. Está no meio. E a Bíblia diz que o inferno foi preparado não para nós. Deus nunca pensou mal para você, para mim. Mas o diabo e seus anjos que não se arrependem, Deus criou o inferno para eles. E a segunda fase da condenação, Apocalipse 21:8 diz, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O inferno é a primeira morte. Depois ainda vem algo pior ainda, que é a segunda morte. Está escrito aí na sua Bíblia. Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia, tudo quanto é Bíblia, está escrito a mesma coisa. O inferno e o lago de fogo não é para mim e para você. Por isso que nós temos que ir atrás das pessoas, abrir os olhos delas, porque a Bíblia diz assim, se você crer em Jesus Cristo, com a sua boca, você o confessar, e no seu coração você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Nós temos que salvar as pessoas, ajudá-las a crer em Cristo, a confessar com a sua boca. E ontem, quando fui batizar aquele rapaz, eu falei, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou para a sua salvação? Ele disse, eu acredito. Morre então, e agora ressuscita para uma nova vida, amém? Já pensou, você descendo aqui, o dia que você ganhar alguém, você fala, pastor, eu quero ajudar a batizar o que eu ganhei. Faz isso, eu quero entrar na água e batizar. E aí, pastores, libera um pastor do lado e o discipulador, o que ganhou, vem cá, sobe aqui. Você vai ajudar a batizar quem você ganhou. E você vai estar ali, pegando naquela pessoa e ajudando a batizá-lo conforme a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu dar umas estatísticas aqui para vocês. Interessante. Cerca de 150 a 180 mil pessoas morrem todos os dias. Gente, o dia que eu li isso aqui, eu fiquei chocado. Eu sei que é muita gente. Mas você imagina a logística de 150 a 180 mil pessoas morrem todos os dias. Você tem, é mais do que a população de Araguari, não é? Mas só para você entender, todo dia morre um Araguari no mundo. É muita gente. Eu fico imaginando a logística nisso. Imagina, porque dá para entender mais ou menos, isso não é doutrina não, tá? Mas baseado nos 4 tipos de solos, só 25% que se salvam. Talvez menos que isso, porque a igreja não está fazendo seu papel. A igreja gosta de sentar e ficar ouvindo a palavra, muito bom, tá bom, é uma parte. Mas não quer sair, não quer ir, quer ficar. Nós temos que ir. Mas, aos 4 solos. Então, a Bíblia fala que o semeador saiu a semear, e ele achou um solo que caiu, a semente que ele semeou caiu à beira do caminho, as aves vieram comer, ele tinha um outro solo que era cheio de pedras, nasceu, mas não tinha terra profunda, logo morreu, e tinha o terceiro que era no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, sufocaram, e o quarto foi terra boa e nasceu e produziu. Cada um desses tem um significado. O primeiro, os demônios vieram e roubaram a palavra. O segundo, que é no meio das pedras, a pessoa ela não tinha profundidade, não valorizou o que Deus fez e largou para lá. O terceiro eram os espinhos, que é os cuidados dessa vida. A pessoa está muito preocupada em ganhar dinheiro, em ter um carro novo, não está preocupada com a salvação, está preocupada só com as coisas desse mundo, em ter mais dinheiro que o vizinho, ter um carro melhor do que o do irmão da igreja, e daí por diante, e não está preocupado com a sua salvação. E o quarto é aquelas pessoas que abriram o coração e foram salvas. Então,
25%. Então, mais ou menos isso. Agora imagina, 25% desses 150 mil entrando no céu. No céu, no paraíso. 25% no paraíso. E 75% entrando no inferno. Você imagina a logística disso. Mais ou menos 115 a 130 mil pessoas entrando no inferno. Já pensou? Todo dia. Qual a logística lá? Que tamanho que é esse inferno? Como é que você faz para entrar 150, 130 mil pessoas no inferno? Já pensou? Eu acho que os demônios ficam cansados. Não para, todo dia, todo dia, todo dia. Sabe quantas pessoas morrem por ano? 60 milhões de pessoas morrem todo ano. E pelo menos 75 delas estão indo para o inferno. Porque a igreja não está fazendo o seu papel. A gente não abre casa de paz. A gente não abre célula. Já contei para vocês, nós abrimos a nossa célula, vou contar de novo. A nossa célula virou 7 células. Uma célula, começou comigo e com a Robin, virou 7 células. Hoje são 7 células. E sabe, quarta-feira, sem ser essa deu uma chuvona forte lá, na anterior, nós tínhamos 26 pessoas na célula lá em casa. Quem está liderando é o meu filho Cássio e a sua esposa Fernanda, eles estão liderando a célula. 26 pessoas, e tem 7 células, a dele mais 6 distribuídas na cidade, que nasceu lá na minha casa. E você tem uma casa linda, maravilhosa, e você não abre para que as pessoas sejam salvas. Tem gente que fala, eu não quero criança aqui que vai sujar meu sofá. Eu não quero bagunça na minha casa. Eu quero bagunça na minha casa, eu quero. Se for para salvar gente, porque a casa que eu tenho não é minha, ela é do Senhor, está emprestada e nós estamos usando para Ele. Use a sua casa, porque um dia Deus vai te perguntar, por que você não usou sua casa para salvar vidas? Pastor, mas... pastor não, Deus, né? Deus, mas eu não queria sujar meu piso novo, meu sofá novo. Nós tínhamos um sofá lá que ele ficou encardido. As crianças sobem, pulam, quebram as coisas. Eu não sei se eu contei para vocês, eu plantei um pé de cajamanga lá em casa. Tinha aquele tanto de cajamanga. Um dia eu contei 150 cajamangas. Aí, beleza, depois o pé produziu muito mais. Deve ter tido uns 300 cajamangas. E aquele tanto de criança lá em casa brincando e tal. E no outro dia que eu fui lá fui lá no quintal de casa, os cajamanguinhos tudo no chão. Eles brincaram de apanhar cajamanguinha verde. E os meus cajamanguinhas do coração, tudo no chão. E a primeira reação minha foi... E o Espírito Santo falou comigo, você está preocupado com cajamangas ou com a vida dessas crianças? Eu falei, Senhor, pode arrancar o resto, não tem problema não. Arranca tudo. Mas essas crianças vão continuar frequentando a minha casa. Oh, meus irmãos, eu tenho tanto que aprender, eu tenho tanto que melhorar, mas vamos nesse caminho, vamos deixar o Espírito Santo fazer a obra dele através de nós, porque são mais ou menos 60 milhões de pessoas que morrem todo ano. Se você tirar 75%, vai dar em torno de 45 milhões, pelo menos, que estão indo para o inferno todo ano. E o que você está fazendo para mudar isso? E só você pode fazer isso na vida de pessoas. Em toda a sua vida, quantas pessoas eu e você tiramos do inferno e colocamos no céu? Quantas pessoas pessoalmente eu levei a Cristo em 2025? Será que eu estou apenas sendo um cristão religioso? Ou será que eu entendi e eu hoje me preocupo com o destino das pessoas? Humberto, eu tenho um ministério na igreja. Todos os ministérios da igreja, preste atenção, têm que apontar para Cristo. Todos os ministérios têm que ganhar vidas. Todos os ministérios. É ministério infantil, é ministério de louvor, é ministério com surdos, é ministério de recepção. O que mais? Ministério de intercessão. Tudo, gente, tem só um objetivo: ganhar almas para Cristo. Então, pessoal do louvor,
Eu creio que eles já fazem isso, mas quando vocês forem cantar aqui, vocês falam: Senhor, toca não somente os irmãos, mas a pessoa que quer entrar aqui pela primeira vez, ela seja tão impactada que ela vai querer Cristo e ser salva. Eu lembro de um rapaz que nós tínhamos um culto lá no ranchão, a igreja era num ranchão. E esse rapaz me contou que um dia ele foi na igreja convidado, chegou assim desconfiado. Quando ele entrou no ranchão, era uma porta simples. Quando ele entrou, ele sentiu tão forte a presença de Deus. Nunca tinha ido numa igreja. Ainda mais uma igreja de palha. Vai ser a igreja da África lá. O pessoal lembra, alguns lembram do ranchão. Ele entrou assim, ele sentiu a presença de Deus. Ele entregou a vida para Jesus naquele dia. Ele diz: aquelas canções me convenceram. E eu me entreguei a vida a Cristo. Tudo que você fizer na igreja, os recepcionistas, o pessoal que nos atende tão bem, fica aqui em pé de castigo, né? Deus, que as pessoas se convertam e quando chegar alguém, cumprimenta com amor, porque o objetivo é a salvação das pessoas. Toda a igreja, todos os ministérios têm que ter o objetivo de salvar as pessoas. Queridos, nós fomos chamados para produzir alegria no céu. A Bíblia diz em Lucas 15:7, Jesus disse: eu lhes digo, da mesma forma, haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Promova a alegria no céu, leve pessoas a Cristo. Mateus Henry diz assim: sinto maior alegria em ganhar uma alma para Cristo do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. Já pensou? O cara sente mais prazer em ganhar almas do que em ganhar dinheiro. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Podemos ganhar dinheiro, não tem problema não, ganhe muito, mas economize o máximo que puder e dê o máximo que puder. Mas ganhar almas para Cristo traz uma alegria que nenhuma fortuna nesse mundo pode dar para nós. David Brenner disse: não tenho outro desejo a não ser a conversão dos perdidos. Meu Pai, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que você precisa crer, irmão. Fala: Humberto, mas você é pastor, não sou pastor. Não interessa. Jesus não falou isso aqui só para os pastores. A palavra é para todos os cristãos. Ele disse assim: quem crer, imporá as mãos sobre os enfermos e curará, expulsará demônios, falará novas línguas. Ele disse isso para todos que crerem. Independente se você é diácono, pastor, apóstolo, missionário, vice-deus. Interessa o que você seja. Importa que você pode fazer. Agora, para a gente ir terminando, 1 Coríntios 9,16, Paulo diz assim, o pessoal está acompanhando aí? Paulo disse nessa versão aqui: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Olha só, pode pôr, é isso. Pode pôr, estava total, né? Você tinha posto, porque eu estou tentando economizar tempo. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Outra versão fala: me imposta a obrigação de pregar. Gente, pregar o Evangelho é obrigação. Entendeu? É obrigação. Jesus falou que oração é obrigação. A gente vive uma geração que não quer nada obrigado. Não me obriga não, eu não gosto de pressão. A moça falou para mim: não me cobra não, que eu não gosto de pressão. Eu falei: pois é, mas o Espírito Santo nos pressiona para a gente fazer as coisas, porque às vezes se não tiver pressão a gente não faz. E a Bíblia diz que pregar o Evangelho não é uma opção do cristão, é uma obrigação. É obrigação pregar. E Paulo diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu preciso pregar. Acho que eu contei para vocês uma vez, eu estava num ônibus, eu tinha trabalhado o dia inteiro em Belo Horizonte, correndo o dia inteiro, peguei um ônibus, quando eu sentei, tinha um cara do meu lado, e o Espírito Santo falou: prega para ele. Eu falei: não vou pregar, estou cansado, não vou. Eu rebelei, irmãos, eu fiquei rebelde aquele dia. Acho que o inimigo entrou no meu coração, porque eu fiquei rebelde. O Espírito Santo: prega para ele. Eu falei: não vou pregar, Deus, eu não vou pregar. Ele falou: prega. É para pregar, eu estou mandando. Eu falei: não estou ouvindo. Eu falei: eu vou dormir. E tentei dormir, gente. Passou uma meia hora, eu falei: não conseguia dormir de jeito nenhum.
E o Espírito Santo, é para pregar para ele, é para pregar para ele. Falei, tá bom, Senhor, vou pregar. Mas eu acho que ele já está dormindo, então, beleza. A gente é espertinho, né? Fica dando umas desculpinhas. Falei, eu vou olhar para o cara disfarçado, ele já está dormindo. E aí eu falo, ó Deus, eu ia até ir pregar, mas já está dormindo, não vou acordar o cara. Eu olhei para o cara assim, ó. Depois que eu falei, podia dormir, coisa. E aí falei, Deus, tá bom. 10 minutinhos, vou apresentar o plano de salvação em 10 minutinhos. Jesus morreu por você e tá, 10 minutinhos, pronto, já tá, preguei. E aí o senhor me deixa dormir, que eu estou cansado, muito cansado. E aí eu falei pro cara, opa, tudo bem? Tá, tudo bem, tal, tá. Tá indo para onde? Eu sou lá de Araxá. Você é de Araxá? Nós estamos em Belo Horizonte, pegando ônibus. E aí fui, comecei a conversar com ele, de repente, comecei a falar de Jesus, e falei de Jesus, e falei de Jesus, e falei, nossa, que já passou os 10 minutos, que eu olhei, era 4 horas da manhã. Eu entrei no ônibus, eram 11 horas, 11h30, comecei a pregar para ele. Quando eu parei de pregar, era 4 horas da manhã. Eu falei, posso fazer uma oração por você? Ele falou, pode. Eu vou descer na minha cidade, Araxá. Ele falou, eu estava chegando em casa, eu ia separar da minha esposa. Nós estamos brigados, eu ia separar dela. Mas depois do que eu ouvi aqui nesse ônibus, 4h30 de pregação, hein? Gente, eu não preguei nem 1 hora ainda, vocês aguentam aí, é 4h30, tá? É minha média. Estou brincando, né? Você não volta mais, né? Aí, orei pelo cara e tal. Passou um mês, eu e Robin, ela estava mexendo com a cidadania dela, se tornar brasileira, né? E aí fomos para lá, para Belo Horizonte. Na volta eu falei para ela, vamos parar em Araxá? E nós passamos em Araxá, acho que umas 5 horas da manhã, estava escuro ainda. Falei, gente, então é doido. Com o endereço do cara, peguei o endereço dele. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. E saímos nessa cidade procurando. Aí achava uma alma penada lá. E onde que é a rua tal? E aí a gente saía e chegamos na casa do cara. Estava escuro ainda. E eu acho que a Rob pensou, meu Deus, com quem que eu casei? Esse homem doido. E aí eu bati na porta do cara, ô Horácio. Estava escuro ainda. Falei, está dormindo, o cara vai pensar que é um ladrão, né? Eu falei, mas eu estou aqui mesmo. Ele falou que eu podia vir. Mas eu não avisei nada. Bati. O cara abriu a porta. Viu eu e a Rob lá. Ô Humberto, não sei o que, entra aqui, vou chamar minha esposa. Eu falei, pronto, agora que separa mesmo. Quem vai acordar amanhã essa hora da noite, separa. E ele foi, chamou a esposa dele, sentamos lá na sala e ele falou assim, aquele dia eu ia separar da minha esposa. Mas eu cheguei aqui, pedi perdão para ela, consertei nossa vida. E hoje nós estamos indo, não sei se, ainda até hoje eu não lembro mais, se é Assembleia de Deus ou Quadrangular. Nós estamos, já tem 1 mês, nós estamos indo na igreja. A nossa vida mudou. Porque Jesus entrou na nossa vida. Glória a Deus. Eu não queria pregar, mas a Bíblia diz que eu sou obrigado a pregar. Eu prego até quando eu não quero. Eu podia contar algumas experiências para vocês aqui, mas não dá tempo. John Mackenzie diz assim, Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. Esse cara queria um lugar mais difícil. O apóstolo Paulo diz assim, tornei-me tudo para todos, para que de todo e qualquer modo, meu Pai, possa alcançar alguns. Gente, tem muitas exortações bíblicas aqui, eu não vou, porque o nosso tempo já está avançado. Para terminar então, você sabia que o pastor Ari Skates foi líder de célula depois de 50 anos? Ele abriu células e salvou um tanto de gente. Sabia que o trabalho do pastor Ari e da pastora Helena, hoje, com o trabalho deles, salvaram milhares de pessoas no Brasil? Deixaram os Estados Unidos para vir para o Brasil? Quando eles vieram para o Brasil, a Robin tinha 1 ano e meio. E a Robin chama Robin René, igual a René que vai vir aí. Ela tinha 1 ano e meio. E ela começou a evangelizar aos 14, 15 anos, quando converteu. E a partir dela salvou muitos jovens nas escolas. Você não tem noção do que você pode fazer para salvar pessoas. A nossa primeira prioridade é converter as pessoas a Cristo. Depois a gente cuida delas. Então, querido, pare de dar desculpas.
para a vida de esterilidade. Tem solução para você e para mim. Jesus disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus quer fazer de você um pescador. Pode pegar uns lambaris aí, uns tucunarés. Quem aqui gosta de pescar? Além de mim, eu também gosto de pescar. Quem gosta? Então me chama, velho. Você só você que quer pescar, me chama também. Mas tem uma pescaria melhor, pescar almas. Jesus falou: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Meu querido, arruma sua vara, que é a palavra de Deus. Vamos pescar homens, mulheres para Cristo. Amém? Então essa foi a primeira e a última ordem que Jesus... Interessante que a primeira ordem deles é: vou fazer vocês pescadores de homens. E a última foi: vão por todo mundo, pesquem o maior número de pessoas, salvem o maior número de pessoas. Você pode ficar de pé, por favor? Enquanto você fica de pé, qual deve ser a sua maior prioridade, seu maior foco como cristão? A salvação de pessoas. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Tudo que você fizer nessa vida aqui vai ficar aqui. A única coisa que vai para o céu, para a eternidade, é o que você ganhar de pessoas. Não chega lá de mãos vazias. Por favor. Jesus mandou, eu estou te pedindo, implorando. Vai atrás de pessoas. Se você fala: Humberto, eu não tenho vontade, peça a Deus para te dar vontade, Ele vai te dar. Ele vai te dar vontade. Mas nós pastores não podemos obrigar ninguém, só Jesus pode. Mas a gente pode implorar, a gente pode pedir. Faça de ganhar almas a sua prioridade. O último homem que eu quero citar aqui se chamava George Whitefield, ou Whitefield. Ele disse assim: se não queres dar-me almas, retira a minha. Essa oração é mais difícil de fazer do que aquela primeira. Mas esse homem fez. Senhor, se o Senhor não quiser me dar pessoas, se o Senhor não quiser me dar almas, pode me matar, pode retirar minha alma, porque esse homem não tinha sentido na vida. A minha oração é para que você e eu chegamos nesse nível. A gente ame tanto as pessoas, que a gente faça essa oração: me dá alma, senão eu morro. Se o Senhor não me der almas, retira a minha, porque eu estou aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Curva a sua cabeça nesse momento. Oh Espírito Santo, peça ao Senhor para trazer essa revelação ao seu coração, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos convencer do valor que as pessoas têm, e que o nosso alvo não é encher igrejas, nosso alvo é povoar os céus. Senhor, eu oro aqui por cada um desses homens e